parando para gravar esse vídeo para vocês porque lá no meu Instagram o que a galera mais me manda é o seguinte: como eu utilizo o onde e o aonde, a galera tá com dúvida. Então eu pensei, vou fazer uma super aula e nesse vídeo eu trago para vocês, ó, 3 técnicas aí para vocês utilizarem aí o onde e o aonde sem errar, tá? São 3 técnicas que você vai poder aplicar em vários concursos aí que você vai fazer, ou então no seu dia a dia, tá? Então fica aqui nesse vídeo, ó, tô arrumando tudo aqui, bora lá pra aula, tá? Como eu disse aí no início do vídeo pra vocês, a galera sempre me pergunta lá no Instagram, ó, então já segue a gente aqui, vou deixar fixado aqui pra vocês, tá? Prof. Gui Furtado, como eu vou utilizar o onde e o aonde. Eu fiquei pensando, eu preciso ajudar essa galera. Então eu trouxe hoje, tá? 3 técnicas aí que você pode utilizar para não errar mais, tá? Aproveita também, pegue essa técnica aí e usa lá no seu concurso, tá? Ou lá na sua prova que você for fazer, beleza? Então, sem mais delongas, que é o nosso bordão aqui, tá? Do canal, bora lá pro quadro para eu te ensinar português na prática, tá? É fazendo que a gente aprende, então vamos lá pro quadro. Começando aí então com a frase de número 1 para a utilização do onde e aonde, tá? Vai ser o seguinte, tá, galera? Eu quero saber se tá certo ou errado ali o uso do onde, tá? Vamos pensar o seguinte, gente. O que é o onde ou aonde? Basicamente, a informação que você precisa trazer para o seu coração é que o onde aí geralmente é um advérbio, tá? Então, pega essa dica aí. Fechado? Ótimo. E é um advérbio de lugar, basicamente, tá? Pra gente começar já com todas as respostas, tá? Então, eu quero saber, por exemplo, eu vou aumentar aqui para vocês, tá? Vamos frase a frase para você entender cada técnica, tá? Então, olha só. Onde será o local aí da reunião, beleza? Então eu tô vendo, já tô enxergando esse onde aqui, tá? E eu quero saber se está correto a utilização aí desse onde, tá? Bom, a primeira coisa que eu trago para vocês aqui, a primeira técnica que eu trago para vocês aqui é que a gente vai fazer a técnica da substituição, tá? Exatamente, a gente vai substituir esse onde por uma determinada palavrinha ali, tá? E aí, se casar, beleza, você sabe que você vai poder utilizar o onde. Tá, professor, mas que palavra é essa? Então a gente vai substituir o onde, por exemplo, por em que, tá? Então a gente vai fazer isso todas as vezes. Se casar, beleza. Essa é a primeira técnica, tá? Então olha só. Onde será o local da reunião? Em que lugar, para ficar bonitinha a frase, será aí o local da reunião, tá? Você viu que com a substituição aqui, tá? Eu fiz a substituição do em que, eu consegui colocar tudo bonitinho aqui, tá? Vi que a frase ficou, ó, perfeita. Ou seja, se eu consigo substituir o onde por em que, vai estar tudo lindo e maravilhoso. Então essa frase aqui, ela está, vou colocar até com verdinho, ela vai estar correta, tá? A frase está perfeita e você utilizou a técnica da substituição. Bora então para a frase de número 2, tá? Colocando em prática também, óbvio, a técnica da substituição, tá? Então, as universidades são lugares... os cascalhos... Opa, falei errado, vou repetir. Voltei. As universidades aí são lugares aonde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados, tá? Olha só, vamos pegar essa parte aqui que é o que nos interessa, beleza? Então, ó, vou destacar o aonde aqui, tá? E pensar o seguinte, tá? As universidades são lugares aonde os cascalhos são polidos, tá? Olha só, eu vou te dar também aqui um OBS com relação ao onde e o aonde. Qual é esse OBS, tá? Sempre que a gente for pensar no uso do onde e o aonde, a gente só vai poder utilizar aonde e onde para lugar físico, tá? Pensa nisso aqui. Então, olha só, quando a gente fala assim, as universidades são lugares aonde os cascalhos são polidos, vamos lá. Universidade é lugar físico? É lugar físico. Então, talvez o onde ou aonde ali sejam aceitáveis, tá? Então, vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte. Bora entender e substituir, tá? O aonde, pega o aonde e coloca o onde. E faz a técnica aí da substituição. Então, pensa comigo. As universidades são lugares em que
Vou até escrever aqui para vocês, tá? Em que, para ficar fácil, para vocês entenderem que o português aqui é na prática, eu faço junto com vocês. As universidades são lugares em que os cascalhos são polidos. Olha que interessante. Eu não consegui fazer a tal da substituição, essa técnica incrível e maravilhosa? É claro que eu consegui fazer essa técnica maravilhosa. Então, olha só. Aqui eu já acho que não está correto, tá? Aqui a gente deveria usar, então, o onde. Por quê, professor? Porque a gente usou a técnica da substituição. E outra coisa interessante, tá? Observe também que sempre que a gente for fazer o uso do aonde e do onde é o seguinte, tá? O onde vai aí ter a ideia de estático, paradinho. O aonde dá a ideia de movimento. Até se você for usar isso aqui seria a quarta técnica. Verbo que indica movimento ou verbo que indica aí algo paradinho, estático. As universidades são lugares aonde são cascalhos, os cascalhos são polidos, tá? Repare aqui que não tem ideia de movimento, tá falando da universidade. Então seria uma situação estática. Situação estática, a gente usa o onde. E aí tem a questão da substituição que você viu aqui que encaixou e você utilizou em que. Então aqui, ó, são quase duas técnicas para você lembrar, tá? Se você chegou até aqui, aproveita, tá? E ajuda esse professor aqui, ajude todos os professores aqui do YouTube que produzem conteúdos para vocês, tá? Prof. Gui Furtado fica muito feliz aqui. Eu vou deixar aqui nos comentários fixados uma novidade que eu tô tão feliz e eu quero que você veja. E ó, tenho certeza de que você vai gostar, tá? Então aproveita e já segue a gente aqui, tá? Bora então falar da segunda técnica, que não é a segunda, porque eu já falei ali a técnica da substituição, você já pegou. Eu já falei aí com relação à ideia de movimento ou não. Mas bora então para essa segunda técnica aqui, que é a técnica do vizinho, tá? O que isso significa? Olha só. Onde quer que você esteja, tá? Este deve ser seu ponto de partida, tá? Olha só, o que significa essa técnica do vizinho? Para você saber também se você utiliza o onde e o aonde, perceba sempre o que vem depois, o verbo que vem depois. Se ele vai pedir ou não a preposição a. Quer ver? Olha só. Onde quer que você esteja, este deve ser o seu ponto aí de partida. Eu vou grifar o onde, tá? E olha só, tá? Quem está, vamos pensar o seguinte, tá? Quem está geralmente em algum lugar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, em algum lugar. Olha que interessante que quando você vê o vizinho, tá? Ó, quando você vê esse vizinho aqui, quando você tá olhando esse verbo, você observa que esse verbo, ele não pede a preposição a. Quando a gente está falando de aonde, esse a é uma preposição, um pedido aí pelo verbo, tá? Então, olha só, pensa comigo. Quando você olha esse vizinho, quando você faz essa pergunta pro vizinho, tá? Se ele não te der aí a preposição a, você não vai aí utilizar o aonde. E aí a gente pode utilizar a técnica primeira aqui, que é da substituição, né? Onde quer que você esteja, em que lugar quer que você esteja, né? Então a gente também pode fazer essa substituição do em que. Então aqui, olhando o vizinho que não pede a preposição a, entendendo isso, eu já sei que aqui a frase também está correta. Porque eu sei... Oi, meu filho. Oi, meu Deus. Porque eu sei que aqui eu vou fazer o quê, gente? Calma aí, só um segundo. Agora que aparece em todos os vídeos. Mas você não é pequenininho. Ó, então eu vou ficar assim, tá? É assim que dá, vambora. Então olha só, aqui eu percebi o seguinte, tá? Que nesse caso, o vizinho ele não pediu a preposição a. Então aqui, o onde, na verdade, é o mais correto. E a frase tá, ó, linda e maravilhosa. Ainda falando aí a próxima frase aí de número 4. Frase de número 4, tá? O que acontece, ó? Vamos lá. A gente vai utilizar aqui a técnica do vizinho, tá? Pra ver se a gente vai acertar ou não. Vamos lá. Frase de número 4. Em toda iniciativa, pensa bem onde queres chegar. Olha que interessante, tá? Quando a gente tá falando aqui em toda iniciativa, pensa bem onde queres chegar, o que a gente vai observar? Vamos observar aqui o verbo chegar, tá? Chegar. Quando a gente usa o verbo chegar no nosso dia a dia, a gente fala assim, ó. Vou chegar no escritório. A gente sempre usa o em, tá? Mas na verdade, quem chega, chega a. Então, esse verbo chegar aqui, ele pede a preposição a,
Ou seja, o mais correto aqui dentro seria utilizarmos aí a preposição antes do onde, porque essa preposição a é pedida aí pelo verbo chegar. Então, o vizinho, ele me disse que ele vai utilizar a preposição a, tá? Então, o correto seria, em toda iniciativa, pense bem aonde quer chegar. Você quer chegar a algum lugar, na verdade, né? Então, a gente não quer chegar em, a gente quer chegar a. Então, aí, olhe sempre aí a dica do vizinho. Você observou aqui que estamos utilizando técnicas, tá? 3 técnicas da substituição em que, e aí você utiliza o onde, a gente já aprendeu isso, e a gente também está utilizando aí a técnica do vizinho para saber se esse verbo pede a preposição a, tá? Já falei também que o onde é para a ideia estática, tá? E o aonde é para a ideia em movimento. E tem também a questão aí que a gente vai observar agora na número 5. Bora então para a frase número 5 para eu te falar aí a terceira técnica, tá? Para você utilizar o onde e o aonde. Vivemos uma época muito difícil onde a violência aí gratuita impera, tá? Então olha só, gente, lembra que eu falei com vocês que a gente só vai poder utilizar o onde e o aonde caso tenha referência de lugar? Olha que interessante aqui, quando eu falo vivemos em uma época muito difícil, vivemos em uma época muito difícil é um lugar específico? Não é lugar específico, tá? Ou seja, o que a gente pode pensar a partir daí? Esse onde aqui não pode ser utilizado e nem o aonde, já que não tem uma referência aí de lugar físico, basicamente, tá? Não tem referência de lugar. Vivemos uma época muito difícil, não é lugar, tá? Ou seja, o que a gente vai colocar aqui? Ué, a gente vai colocar a substituição. Nesse caso, eu não utilizo o onde, mas eu vou utilizar, por exemplo, ó, em que. Olha que interessante, tá? Vivemos em uma época muito difícil em que a violência gratuita impera. Então, preste atenção aí quando você estiver escrevendo algum texto, alguma coisa, na utilização básica do onde e aonde e na substituição pelo em que, tá? Se você quer fazer uma referência e não for lugar, você utiliza o em que. Agora eu quero saber de vocês do outro lado, vai ficar fácil agora, se essa afirmação é correta ou não, tá? Agora aqui você diz aí, certo ou errado? Tá caindo. Meu Deus. Tá? Diz aí pra mim se tá certo ou tá errado. A expressão onde é uma preposição, tá? Indicadora de lugar. E aí, sim ou não? Gente, se acompanha o vídeo até aqui, você sabe que isso aqui está errado, tá? O onde aí não é uma preposição e sim, geralmente a gente pode falar que ele é um advérbio, tá? Se ele é um advérbio aí, beleza, ele não é preposição, basicamente isso, tá? Então, essa frase aqui, tá, caiu na FGV. Tinha umas alternativas e era para você colocar a resposta correta. Então, assim, onde e aonde também pode cair bem na sua prova, tá? Então fica atenta ou atento. Muitas dicas aqui para você utilizar. 3 técnicas: substituição, vizinho e indicação de lugar, tá? Eu ainda falei outras coisas aí com relação onde e aonde. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição mais um vídeo com mais exercícios aí para você praticar. Então eu sei que assistindo a esse vídeo, a esse que tá na descrição aqui que eu deixei para vocês, você vai gabaritar todas as questões aí que envolvem essa relação do onde e do aonde. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua companhia. Um beijo. Até a próxima.